Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam muito bem-vindos ao nosso culto, ao nosso estudo bíblico, e eu tenho certeza que hoje o Senhor, Ele irá falar tremendamente com todos nós, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela não é um conto, uma simples história, mas é algo de um Deus poderoso que tudo faz, que tudo opera, tem o poder e o controle nas suas mãos. E um homem que é inteligente, um homem que é sábio, ele ouve essas palavras e ele as pratica, e assim ele pode usufruir de todas as bênçãos e ensinos que essa palavra aqui contém. Seja bem-vindo, convide a sua família, convide seus filhos que estão lá no quarto, ou cada um para o canto da sua casa, convida-os para juntos podermos estudar a palavra do Senhor. Hoje nós iremos falar um assunto que diz respeito a toda a família. Nós iremos falar sobre a igreja no lar, que é a nossa primeira igreja. Este lugar físico é simplesmente o resultado daquilo que nós somos em nossa casa, aquilo que nós somos no nosso lar, aquilo que nós estabelecemos entre quatro paredes com a nossa família, com aqueles que fazem parte, de uma aliança que nós fizemos. Então eu creio que hoje Deus irá falar grandemente conosco, amém? Então aí tire todas as distrações, tire tudo aquilo que está tirando a sua atenção, para que você possa ouvir do Senhor, amém? Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que venha abençoar este tempo maravilhoso que nós teremos agora com a sua palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Nós exaltamos e glorificamos o nome santo do Senhor, porque não há nenhum outro Deus além de ti, nenhum outro Deus além do Senhor, que seja digno de honra, que seja digno de glória, que seja digno de adoração. Senhor, nós sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio. Deus querido, abençoa-nos nesta noite, que todo cansaço físico, mental, seja agora, Senhor, aliviado com o bálsamo do Senhor. Que as nossas mentes, ó Deus, estejam cativas ao Teu trono, ó Pai. Cativas a Ti. Que todo ensinamento que nós teremos nesta noite, Senhor, possa vir de encontro aos nossos corações e fazer morada. Nós queremos ouvir do Senhor nesta noite, para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 28 a 21. Amém? Todos encontraram? Olha o que diz a palavra do Senhor. Gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal nas vossas mãos e ponde-as como faixas na vossa testa. Ensinai-a aos vossos filhos, falando delas assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevais nos batentes das portas da vossa casa, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos teus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Como numerosos são os dias que o céu permanecer, meu Deus, sobre a terra. Amém? Igreja, hoje nós iremos compartilhar uma mensagem na qual está direcionando para todo o nosso lar. E eu gostaria de iniciar lhe fazendo uma pergunta. É o seu lar a sua primeira igreja? É o seu lar a sua primeira igreja? É o lugar onde você habita, a extensão do culto presencial aonde você congrega? Sabe, igreja, a negligência em não fazer do nosso lar a nossa primeira igreja
tem trago grandes danos para a família cristã. Porque, infelizmente, igreja, nós temos passado para a igreja local uma responsabilidade que muitas das vezes ela não é realística, que é a responsabilidade da educação cristã. É claro que, como igreja, o nosso alimento aqui, ele é sim mais completo. Porque aqui você irá receber instruções e mandamentos para educar o seu lar. Só que tem, irmãos, que a responsabilidade, ela é minha e sua, de fazer o nosso lar o estágio de tudo que nós aprendemos aqui. A realidade é que o esfriamento espiritual dentro das igrejas é o resultado do esfriamento espiritual dentro dos lares. Eu vou repetir. O esfriamento espiritual dentro das igrejas é o resultado do esfriamento espiritual dentro do lar. Porque nós trazemos conosco o fogo que nós temos na nossa casa. Da mesma maneira, nós trazemos o gelo, a geladeira que nós somos dentro da nossa casa. Então, o esfriamento que as igrejas têm passado, porque igreja, o verdadeiro avivamento não é barulho. O verdadeiro avivamento não é templos cheios, não é pessoas chorando, emocionadas por causa do hino que é maravilhoso. O verdadeiro avivamento, a verdadeira igreja, o verdadeiro calor, você sabe o que é? Vidas transformadas. É aquele que bebia e agora não bebe mais, é aquele que pecava e agora não peca mais. Este é o verdadeiro avivamento. Então, o resultado da passividade, do comodismo das pessoas que frequentam as igrejas, é o resultado da passividade e do comodismo que elas são dentro do lar. Porque o nosso lar é a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro altar. É o meu banheiro na hora que eu estou tomando banho e louvando a Deus. É o meu quarto na hora que eu me ajoelho para buscar a face do Senhor. Ali se transformou a minha primeira igreja, o meu primeiro altar, a minha verdadeira adoração. Porque adoração não é música ensaiada. Adoração é algo espontâneo do coração do adorador. Então, o esfriamento nas igrejas é resultado do esfriamento dentro do lar. E por que este esfriamento ele é tão verdadeiro dentro do lar? Porque é o resultado de não haver prática nenhuma da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é uma prioridade dentro dos lares, não é uma prioridade dentro de casa, é o tempo que sobra, é o que resta. É o meu finalzinho da minha energia do dia. É o que eu entrego da palavra de Deus dentro do meu lar. Aí nós chegamos dentro da igreja e achamos que a igreja ela é responsável para nos dar o fogo. Ela é responsável para nos dar o alimento. Ela é responsável em me tirar da frieza espiritual. O louvor hoje não foi bom, a palavra hoje não foi boa porque eu não chorei, porque eu não fiquei comovido, porque o ministro de louvor não estava com a unção, ou o pregador trouxe uma palavra muito básica. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, igreja? Nós estamos acostumando com o que é simples. O que é simples está passando de moda. Hoje o que se espera é o extraordinário. Hoje o que se espera é aquela palavra uau. Hoje se eu trazer uma palavra simples para a igreja, olha, Jesus te ama, o nosso Deus ele pode, olha, entrega a sua vida para Deus. Essa palavra já é, eu já conheço.
O simples hoje está saindo de moda, a gente quer o extraordinário, quando na verdade o simples, Deus está aqui. Já deveria ser o suficiente para fazer arrepiar todos os cabelos do corpo da gente, porque é a palavra mais poderosa que existe. Gente, Deus me ama. Já deveria ser o suficiente para arrancar de nós suspiro. Hoje nós medimos a unção do pregador pela palavra extraordinária que ele traz, pelo vocabulário impecável que ele tem. Não é nada contra, porque eu amo palavras extraordinárias, mas eu também amo palavras simples. Eu amo sentar e ouvir Deus usar desde o mais simples ao mais intelectual, porque é a palavra dele. Mas o crente, ele está ficando com o paladar aguçado. Ele não está ficando com o paladar da palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque ele não tem tempo para ler. Então ele tem que ser impressionado pela palavra que está sendo pregada. Igreja, nós podemos notar isso, a falta da palavra de Deus, por mais simples que ela seja dentro do lar, nas atitudes das famílias que fazem parte daquele lar. A gente vê isso através das atitudes das famílias dentro da igreja. Você pega as crianças hoje, ninguém consegue controlar os próprios filhos, como se comportar dentro da igreja. Desde pequenininhos. Por quê? Porque isso é resultado de crianças sem limite dentro de casa, porque o pai deixa fazer o que quer, quebrar tudo, fazer tudo o que deseja, e chega dentro da igreja, não consegue se comportar. Por quê? Porque não tem limite dentro de casa. Aí chega aqui, não consegue ficar sentado dentro da igreja, não consegue ouvir um culto, ou quer rabiscar as paredes da igreja, quer gritar. Igreja, somente de nós olharmos para os membros da igreja, os membros de uma família, nós podemos perceber se aquela é uma família em que um lar tem estabelecido o trono de Deus. Desde o comportamento dos filhos, ao tratamento dos pais com os filhos, do tratamento do marido com a esposa, da esposa com o marido. Tem esposa, tem marido que dá patada na esposa na frente de todo mundo. Se ele faz isso, ela faz isso na frente das pessoas, imagine o que eles não fazem dentro de casa. Imagine o que não fazem dentro de casa. Esse esfriamento tem se visto nas atitudes dos filhos, nos conflitos familiares, nos relacionamentos entre marido e mulher. A verdade é que muitos lares estão em total desordem. Porque as pessoas acham que vir para a igreja garante a salvação do lar. Mentira. Mentira. Isso está longe de ser verdade, porque se isso fosse verdade, o próprio povo escolhido de Deus tinha entrado na terra prometida. O fato deles serem o povo eleito de Deus não os fez automaticamente portadores da terra, porque havia um princípio. O princípio era uma obediência genuína à palavra de Deus. O princípio não era eles serem escolhidos. O princípio não era eles serem separados, eles terem a marca de um Deus que os escolheu. O princípio era obedecer os mandamentos do Senhor e fazer aqueles mandamentos serem totalmente verdadeiros dentro do lar. E era isso que a palavra está dizendo. Para que o povo colocasse nos umbrais da casa, para que o povo falasse da palavra de Deus ao deitar, ao se levantar, durante o caminho. O que é durante o caminho? Durante a vida.
Deus, Ele não negocia os seus princípios. Ei, não é porque você está dentro da igreja, não é porque você vai nos congressos e elas dizem que você é uma escolhida, ou que você é um varão de Deus, que faz do seu lar ter a salvação. O que faz do seu lar ter a salvação, não é o nome que você carrega, mas é os princípios que você obedece. Os princípios que você deseja. É isso que traz a salvação para dentro de um lar. Não é o nome que você carrega. Por isso que placa de igreja fica para o lado de fora. Porque não vai ser a placa de igreja que vai definir ninguém. Não é o ambiente de 4 paredes. Mas são os princípios que nós carregamos. Gente, como as pessoas têm negociado princípios. E a quebra de princípios, ela é fatal em receber. O povo de Deus quebrou o princípio e não receberam. A comunhão que deveria ser intensa no lar, ela tem sido substituída por horas de televisão, por longas horas na internet, pelo esfriamento e afastamento dos membros da família, que nós já estudamos aqui na igreja, lembram? O que as famílias cristãs deveriam saber, foi uma série de estudos e nós falamos sobre como da mesa, a importância da mesa, da refeição juntos. Então toda essa diversidade, meu Deus, garrei aqui, toda essa diferença, ela está fazendo com que cada um siga o seu segmento. O que tem feito como resultado uma pobreza de relacionamento entre as famílias, entre os casais, entre pais e filhos e até mesmo nos relacionamentos com Deus. Mas não somente isso, como que casais eles têm se esfriado por não haver um tempo de conversarem sobre as coisas de Deus, de terem intimidade em oração com Deus, casais que não oram juntos. Irmãos, isso não poderia acontecer. Homem, você que me escuta, sacerdote do lar, não permita que o sol se finda sem você pegar a sua família e orar com ela, nem que seja por 5 minutos. Não deixe os teus filhos irem dormir sem você colocar a mão sobre a cabeça dele e dizer: meu filho, minha filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Para de ficar escorando na sua mulher, porque a mulher ela tem o dom da intercessão, sim. A mulher ela tem essa sensibilidade do Espírito de chamar a família, de ajuntar a família, como a galinha junta os seus pintinhos. Mas homem, sacerdote, é você que precisa estar ligado às questões espirituais dentro do seu lar, porque Deus está doidinho para te revelar segredos a respeito da tua casa. É por isso que Ele te colocou como cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Por isso que tudo que é revelado para a igreja passa pela cabeça que é Cristo. Tudo que Deus tem para revelar dentro da tua casa vai passar pela tua cabeça, ó homem. Ó homem. Meu Deus. Então põe a mão sobre a cabeça da tua esposa, dos teus filhos. Porque Deus quer te revelar segredos a respeito da tua casa, assim como Ele revela para o Senhor, e o Senhor revela para a sua igreja. Revela. Igreja, você consegue imaginar como serão as famílias dos nossos filhos, se nós permitimos essa continuação? Você sabe por quê? A tua filha será exatamente a esposa que você é dentro de casa. O teu filho será exatamente o esposo que ele vê você sendo dentro de casa.
Então conseguimos nós imaginar como serão as famílias de nossos filhos, baseado naquilo que eles estão espelhando em nós? Meu Deus, isso aqui dava um congresso de família. Só faltou vocês aqui. Você já imaginou? Igreja, a preocupação de Deus em ter a continuação do Evangelho dentro do lar era tão grande, que é firmemente expressa nesses versículos aqui que nós lemos. Essa era a preocupação. Por quê? Porque são os nossos filhos que darão continuidade ao Evangelho que um dia começou em nós. E aí, a geração dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, não é assim daquele hino lindo da bênção? Que a bênção seja sobre nós, sobre teus filhos e os filhos dos teus filhos. Isso é promessa, igreja. Isso é promessa. Promessa. Era essa a preocupação do Senhor, na qual a sua palavra deveria estar presente em todos os momentos de família, seja ao deitar, seja ao levantar, seja ao comer, a qualquer coisa. Mas a gente não está nem aí pelas fotos que os nossos filhos tiram. A gente não sabe nem quais são as redes sociais que eles têm. A gente expõe eles ao mundo em vez de os proteger. A Bíblia fala até mesmo de objetos que nós trazemos para dentro do nosso lar. Tudo deveria ser consagrado a Deus. Igreja, nós precisamos resgatar os nossos lares como habitação de Deus. Nós precisamos. A verdade é que nós estamos tão ocupados com a obra, preocupado tanto com o que os outros venham a escutar a respeito da palavra de Deus. Sabe, existe um método de evangelismo que tem crescido e que todas as igrejas adotam, e nós temos projeto de adotar, que são as células. As células, eles são, cultos que nós fazemos nos lares, para que a gente possa trazer pessoas que elas têm um pouco de dificuldade de vir à igreja, mas quando nós abrimos o nosso lar, aquilo se torna algo mais natural. Irmãos, mas quantos lugares existem células na qual membros de sua própria igreja não fazem cultos ou células com os próprios membros das suas casas? Nós estamos tão preocupados em fazer com que a obra funcione até mesmo dentro da casa do outro, que nós esquecemos de fazer a obra funcionar dentro do nosso próprio lar, porque o nosso lar é a nossa primeira obra. A sua família, ela vem em primeiro lugar. Eu sei que hoje muitas pessoas, elas abandonaram a obra do Senhor, porque nós sempre procuramos escapes, né? Hoje eu sou mãe, ganhei neném, ou hoje eu me inscrevi numa faculdade, ou hoje eu encontrei um trabalho que está me atrapalhando, e aí a gente vai diminuindo a nossa efetividade na obra, correto? Correto, porque a gente precisa ser um ser humano em equilíbrio. Eu não vou abraçar todas as obras dentro da igreja, mas cada um sabe o seu chamado e aonde deve servir. Então a gente pega todos os acontecimentos da nossa vida, seja um trabalho, uma faculdade, a chegada de uma criança, e a gente faz esses acontecimentos da nossa vida funcionar de acordo com o nosso chamado. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe aquelas pessoas que abandonam aquilo que um dia tiveram na mão, como desculpa das suas obrigações? Sabe esse tipo de pessoa? Você sabe por que elas fazem isso?
Porque elas nunca fizeram a obra dentro da sua casa. Porque a minha casa é o meu estágio. A minha casa é o meu primeiro altar. Antes de eu viajar o Brasil inteiro pregando, eu preciso pregar dentro da minha casa. Então não se assuste, porque são pessoas que nunca fizeram a obra dentro da sua casa. Porque pessoas que fazem a obra dentro do seu lar, quando elas precisam fazer a obra fora da igreja, né, fora da sua casa, do seu ambiente do lar, ela consegue fazer, se equilibrar. Não é fardo, não é cansativo. Por quê? Porque ela já exerce dentro de casa. Mas a nossa casa é só para dormir, tomar banho, comer, beber e fazer churrasco no final de semana. Ou fazer um almoço e convidar a família. Mas nem nesses momentos de família a gente consegue tirar 10 minutos. Ei pessoal, vamos tirar 10 minutinhos aqui. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo juntos. Quem faz a obra dentro de casa não tem dificuldade de fazer a obra fora dela. Meu Deus. Nenhuma. Porque lá dentro daquela casa, que aquela criancinha está crescendo, louvando a Deus, imitando o pastor, a pastora pregar, dando glória a Deus e aleluia. É ali que ela já está aprendendo a guardar os brinquedos dela. Filho, chegou a hora de você guardar os seus brinquedos. Ou seja, os limites estão sendo estabelecidos. Porque aí quando ele vai crescendo, quando chegar dentro da igreja, para ele organizar as cadeiras da igreja, ele não... Que isso? Porque ele já organiza. Olha, faça como você estivesse fazendo para Jesus. Olha, tira os talheres da mesa para a mamãe, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Olha, nossa, Jesus está gostando, meu filho. Olha, Jesus está feliz com o que você está fazendo. Você está ajudando a mamãe, você está ajudando o papai. Mas o nosso lá é para comer, beber, dormir e tomar banho. Ali nunca foi um primeiro altar, a nossa primeira obra. A mulher, ela não tem alegria de arrumar a casa como se ela estivesse arrumando para o Senhor. Os filhos não cuidam do guarda-roupa, das suas roupas, como se estivesse cuidando para o Senhor. Tudo é jogado. Aí chega dentro da igreja, vai conseguir fazer a obra? Nunca. Não tem organização dentro de casa, vai querer organizar dentro da igreja? Não tem horário dentro de casa, vai ter horário dentro da igreja? Abre o guarda-roupa, é uma bagunça, tudo jogado, calça, blusa, tudo uma bagunça. Chega dentro da obra do Senhor, vai querer organizar fios, vai querer organizar ventilador, cadeira? Hipócrita. Porque a sua primeira obra é no oculto, é onde não tem plataforma, é onde não tem holofotes, é onde não tem microfone. Ali é a sua primeira obra. Se Deus não está recebendo o que você está fazendo dentro da tua casa, Ele também não recebe o que você faz na igreja diante do público. Ah, gente, obra é muito mais sério do que a gente está imaginando. Seu carro é um lixo. Suas roupas é um lixo. Sua casa é suja. Se o teu primeiro altar não é limpo, não é organizado, você vai querer organizar aqui? Deus está rejeitando a sua oferta. Quando Deus rejeita o coração do adorador, o trabalho dele, Ele rejeita tudo. Se Deus não estiver recebendo a sua primeira obra dentro da sua casa, Ele não vai receber a sua obra aqui dentro da igreja. Não vai. Porque Deus, Ele está de olho naquilo que nós fazemos no secreto, em oculto. Como nós estamos servindo ao nosso esposo, como nós estamos servindo a nossa esposa. Ah, minha mulher é uma mandona. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Onde existe uma Jezabel é porque tem um Acabe.
Foi assim que o pastor Telmo Martinello disse. Se a tua mulher tem um espírito de Jezabel, é porque tu é um Acabe. Quer acabar com o espírito de Jezabel dentro de casa? Então deixa de ser Acabe. Igreja, nós precisamos organizar. É por isso que Deus esvaziou as igrejas, para organizar o altar dos nossos lares. Porque como nós poderemos ser igrejas eficaz, viva, se os nossos lares não são altares? Se os nossos lares não são altares? Como, gente? Tem como? Aí você põe a sua melhor roupa, vem para a igreja fazer a obra. Aí entra o espírito de comparação, aí vê um irmão prosperando, Deus usando fulano, Deus usando ciclano, e aí a gente começa a achar que Deus tem os seus preferidos, que Deus tem os seus abençoados. Ei, não julgue o resultado sem saber o processo dos bastidores, porque o que determina a plataforma onde uma pessoa vai chegar é os bastidores dela. Não julgue. Manter as aparências de família perfeita, de altar perfeito, de um jovem perfeito, de um pregador perfeito, uma pregadora perfeita, uma louvorista perfeita, é muito fácil. Mas o nosso primeiro altar é aonde não tem nenhum irmãozinho da igreja vendo. Ai, gente, hoje tá que tá, né? Senhor, hoje eu estou empolgada. Aleluia. Aleluia. É porque vem assim, irmão, vem aqui, lava aqui, para depois entregar. Primeiro corta, para depois cortar. Isso é muito sério. Quando Moisés, ele reuniu todo o povo, para que ele pudesse passar todo este mandamento que nós acabamos de ler, o lar judaico seria uma escola para os filhos. É ali, ó, o lar é a escola do filho, para depois mandar ele para fora, para se preparar para o mundo. Era ali dentro do lar judaico que Moisés estava trazendo esse mandamento do Senhor, para que eles aprendessem a temer e amar a Deus com o zelo que Ele merecia. Aí nós achamos que é obrigação da igreja em me dar fogo, em educar a minha casa, em educar. Não, a igreja, ela faz parte da educação. Pois a igreja, ela vai usar as estratégicas e as dinâmicas necessárias para cada passo que passamos. Por isso que eu falo, você sabe, todo mundo tem valor dentro da igreja. Todo mundo, a obra é para todo mundo. Mas eu falo para você, professor de escola bíblica dominical que está me ouvindo, você, professor que dá aula para as crianças, para os adolescentes, honre, se sinta orgulhoso dessa obra que Deus colocou nas suas mãos, porque você está preparando os futuros pastores, os futuros missionários, os futuros evangelistas, os futuros bateristas, os futuros pregadores, os futuros ministros de louvor, os futuros. É você que está preparando os futuros cidadãos, né? Cidadãos, perdão, gente. Cidadãos que estarão aí espalhados por essa terra. Então aqui na igreja vão ter as didáticas certas. Porque, gente, se eu pegar menino de 2 anos para dar aula, eu não tenho didática nenhuma. Fica quieto, senta. Então a igreja, ela ajuda, ela auxilia na educação, por causa das dinâmicas, por causa das estratégias, por causa de toda uma coisa necessária para cada fase, casais, jovens, mulheres, uma linguagem para cada um.
desde o maternal até a fase adulta. Aqui a gente tem as estratégias necessárias. Mas deixa eu te falar uma coisa, é através do testemunho dos pais, é através do testemunho daqueles que habitam dentro do lar, o que as crianças veem dentro das nossas casas, é que estabelecerá que tipo de cristão elas irão se tornar. Será que eu quero ser um cristão como meu pai é? Será que eu quero ser uma cristã como a minha mãe é? Será que eu quero? Sabe, existem muitos solteiros que devem estar me ouvindo agora neste momento. O desejo é casar. Eu oro para que Deus mande o meu varão, para que Deus mande a minha varoa. Mas será que o seu comportamento, você solteiro, será que o seu comportamento hoje denuncia o quanto você não está preparado para ser a extensão da igreja? Será que o seu comportamento hoje, aí dentro do seu lar, mostra o quanto você não está preparado para construir uma igreja dentro de uma casa? A Bíblia diz assim, para um homem, que quem encontra uma esposa, encontrou algo de bom valor. Esse versículo me intrigou demais. Como assim, Senhor, encontrou uma esposa se ela ainda não é casada? Como assim, Senhor, se ela é solteira? Porque primeiro ela é casada com o Senhor. E é este casamento que ela tem com Deus que a prepara para se casar com um homem natural. Porque o relacionamento dela, dessa mulher solteira com o Senhor em fidelidade, em compromisso, em se manter pura, é que a prepara para ter os mesmo comportamento com um homem natural. Da mesma maneira, esse homem é preparado para ser o Cristo desta mulher. Não é isso que a Bíblia diz, que o homem, ele seria o quê? Como Cristo é a igreja, assim seria um homem para a sua mulher. Aí um bando de solteiro preguiçoso dentro de casa, que não respeita mãe, dá patada em mãe, dá patada em pai. Não ajuda a mãe com nada, porque isso é trabalho de mulher. Aí está querendo construir uma igreja dentro de um lar. Coitada dessa mulher que casar com você. Coitada dessa mulher. Coitada. Então, solteiros, será que vocês estão preparados para formar família? Será que o seu comportamento hoje, essa sua espera, não está denunciando o quanto que você não está preparado para isso? Que você não está preparado para dar continuidade a este evangelho? Vocês estão vendo, igreja, como que o declínio das famílias cristãs é devido a este ciclo repetitivo de aprendizado? Aí este homem é desse jeito, não importa a idade, 30, vai casar com 30, 35 anos, mas ele era esse homem dentro da casa dele. Aí ele vai criar um lar na qual ele vai manter esse comportamento. Aí vai vir um filho, aquele filho vai ver o comportamento dele e vai continuando e assim, igual essa mulher, e por aí vai. Se eu não parar este ciclo e mudar este ensinamento dentro dos nossos lares, eles continuarão sendo um desastre, mesmo sendo formado por pessoas que se dizem cristãs. E o que nós vemos hoje? São pais que não dão testemunhos, filhos apáticos, frios, crianças que têm pais evangélicos, mas que têm acesso ao evangelho somente quando vêm ao culto. Como igreja? Como? Se os nossos lares estão virando ringue de guerras e chega aqui dentro da igreja, nós somos a coisa mais linda do mundo. Porque os lares não têm adoração a Deus. Igreja, adoração não é música, não. Adoração dentro do lar não é ter música evangélica, não. Porque nem isso, né?
recebi algo essa semana de uma pastora que eu sigo. Meu Deus do céu. Aí tem aqueles videozinhos que a gente faz no Stories e coloca uma música. Ela colocou uma música secular, tranquilo. Falei, Jesus. Então, vamos voltar aqui. Adoração. Um lar, igreja, que tem uma cultura de adoração, ela tem louvor, ela tem ensino da palavra, ela tem oração, ela tem testemunho. É isso. Nós precisamos, igreja, com urgência, restaurar a instrução doméstica que Deus deixou para nós. E infelizmente, o resultado disso tem sido catastrófico. Você sabe por quê? Porque o erro está lá dentro mesmo, dentro do lar. Muitos casais, até casais que não têm filhos, acham que não há necessidade de haver um culto doméstico. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o culto doméstico ele foi estabelecido pelo Senhor, Ele não disse quantos membros deveriam ter. Se houver ali 2 pessoas que habitam naquele lar, aquele lar precisa ter um culto de adoração ao Senhor. E aí está um índice gigantesco de divórcios dentro da igreja, antes mesmo de terem o primeiro filho. Porque não existe uma devoção a Deus dentro desse lar. Igreja, a tua família não pode esperar. A tua família não pode esperar. Você sabe por quê, irmãos? Porque a família que pratica a palavra de Deus, ela tem fortes laços familiares. Tanto social como espiritual. Você já viu famílias que o filho casou, o filho mora no outro estado, mas olha, tem alguma coisa que não está certo com meu filho. Olha, o meu esposo foi trabalhar, mas eu estou incomodada. Deixa eu ir orar. Nossa, a minha filha, ela saiu para a escola, mas deixa eu ligar para ela que eu não estou me sentindo. Laços espirituais, é uma conexão. Que toda hora a gente é incomodado, liga para saber como é que está. Você sente que tem que orar pelo irmão, ou pela irmã, ou pelo marido, ou pela esposa, aquele laço. Lembra da história de Esther? Mesmo ela sendo casada com o homem mais poderoso da sua terra, ela não deixou os ensinamentos do Deus poderoso, que ela aprendeu do seu primo Mardoqueu. Quando nós nos unimos para buscar a Deus pela nossa família, Satanás ele não encontrará espaço para destruir a nossa casa. Por isso, igreja, não perca tempo. Levante a bandeira da salvação, a bandeira de adoração, a bandeira do Senhor dentro do seu lar. Para que nós possamos dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade que nós tivemos hoje. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus. Nós te louvamos e te adoramos porque não existe outro Deus além de ti, outro Deus além do Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença, pela tua graça. Senhor, visita os lares neste momento diante do Senhor. Senhor, visita os lares agora diante da tua presença, Senhor. Visite cada família, os adolescentes, as crianças, os jovens, Senhor, os casais, ó Pai, que o Senhor possa visitar agora os teus filhos. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, tirar todos os altares que não pertencem a Ti e estabelecer o altar do Senhor sobre estes lares.
Que as famílias, ó Deus, venham abrir os corações, venham fazer as limpezas necessárias para que o Senhor venha habitar nestes lares com todo o poder e com toda a autoridade que vem do alto. Ah, Senhor, nós queremos levantar uma bandeira da adoração dentro das nossas casas. Senhor, nós queremos declarar que o nosso lar, Senhor, serve ao Senhor. Senhor, que nenhuma prática mundana, Senhor, venha ser estabelecido dentro dos nossos lares, mas que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado. Espírito Santo de Deus, que esta palavra, que o lar aonde esta palavra chegar, que o Senhor venha fazer uma grande obra neste lugar. Senhor, nós cremos e declaramos e liberamos esta palavra para a honra e glória e louvor do Teu nome, Senhor. É por isso que nós te louvamos e te agradecemos, porque não há outro Deus além de Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor aí, com a sua família. Se você está do lado da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, coloque a mão sobre ele e fala: meu filho, eu te abençoo, minha esposa, eu te abençoo, mulher. Diga para o teu esposo: meu marido, eu te abençoo. Diga para os teus filhos: abençoa. Estenda as mãos sobre cada cômodo da sua casa e declare: o meu lar pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Deus de Israel. Abençoa o seu leito, a cama aí deste casal, os quartos dos seus filhos. Abençoe as despensas da sua casa. Sabe, igreja, eu tenho uma frase que eu digo ela todos os dias, e eu ensinei as minhas filhas a dizerem. Eu falo assim para elas: filhas, diga sempre assim: Senhor, eu sou próspera e a bênção do Senhor me persegue. Eu sou próspera e a bênção do Senhor me persegue. E a bênção do Senhor vai perseguir a sua casa. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor espalhado por essa terra. E nós dizemos um amém bem forte. Amém, igreja? Deus abençoe e eu te vejo quinta-feira.